Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 28 de Nissan, concluindo o capítulo 42. Então, nós estávamos falando nesse capítulo como tema central do conceito de irá, de temor a Deus, o temor mínimo indispensável que leva e conduz ao cumprimento de Torá e Mitzvot, a observância de todos os preceitos, fazendo o eu disse abster de cometer o pecado, o mal, a transgressão, e também levando e induzindo a praticar o bem, cumprir os preceitos positivos. Nós vimos que esse temor básico elementar é algo acessível a todos nós e pode ser facilmente revelado e manifestado. Isso já é suficiente para estimular a pessoa e motivá-la ao cumprimento das mitzvot. A partir de agora, o Alter Rebbe vai nos acrescentar e vai nos esclarecer algo relacionado com o conceito de temor a Deus, porque aqui a questão é de manifestar um sentimento em relação a algo, a alguém que não é visível a olho nu, algo que não é palpável para nós, algo que nós não captamos com os nossos 5 sentidos. Então, quando a pessoa vê um rei ou uma autoridade diante de si, então ela sente temor, ela sente medo, porque ela está vendo. Outras coisas que causam medo e temor à pessoa são coisas que a pessoa está vendo, está sentindo, está percebendo, né? A questão aqui é que quando se trata de um amor sobre algo abstrato, um amor em relação a algo espiritual, o temor aqui da divindade, que é algo espiritual, algo que nós não estamos vendo a olho nu, nem sentindo e nem percebendo de forma palpável na nossa realidade física. Por mais que nós temos consciência da presença de Deus, mas a nossa consciência, nós nos conscientizamos isso através dos olhos da nossa mente, através da nossa meditação, da nossa reflexão. Assim como saímos para a rua, vemos um prédio, sabemos que esse prédio não apareceu sozinho, alguém o construiu, vemos uma árvore, sabemos que alguém plantou, mais ainda quando vemos toda a maravilha do universo funcionando em harmonia, etc. Então, pela própria lógica, se fala que para o Yehudi isso é uma questão de lógica, saber e ter consciência da presença, da existência de Deus como Criador. Isso ainda nem é fé, é lógica. Porém, isso é uma conclusão que nós derivamos através da nossa mente, não é algo cognitivo, não é baseado em algo que nós vemos, ouvimos, tocamos ou percebemos, né? Então, por mais que, como nós falamos, Deus de fato não tem corpo nem expressão corpórea, mas em relação, ou seja, nós não poderíamos nunca nos relacionar com Deus, ou conhecê-lo, apreendê-lo, captá-lo de uma forma tangível, da mesma maneira que nós captamos as coisas físicas e materiais. Por quê? Porque Deus não tem nem corpo nem expressão corpórea. Mas a nossa convicção, a nossa conscientização, o nosso conhecimento da existência de Deus como Criador, como regente do universo, da sua onipresença, da sua onisciência, etc. Então, tudo bem, nós entendemos isso, nós captamos a nível racional, intelectual, etc. Mas a nível de sentimento, para que isso possa gerar uma emoção correspondente, para que de fato a gente possa sentir temor, o nosso coração palpitar, não é? Então, Deus... A pessoa às vezes vê um animalzinho, vê um cachorrinho, ela sente medo, né? Tem medo de ser mordida ou ser atacada, etc. Aqui estamos tratando de algo físico, palpável, etc. Algo que a pessoa vê, percebe, enfim. Agora aqui, se tratando de algo grandioso como é a divindade, porém justamente por ser tão grandioso, é abstrato, não é corpóreo, não é físico, é transcendental, é espiritual, como ter temor, como despertar um sentimento que faça o nosso coração bater mais forte, bater mais rápido.
em relação a algo que nós não vemos, não tocamos, não sentimos, não percebemos. Então, quando se trata de algo espiritual, despertar o temor aqui pela divindade, por ser algo abstrato espiritual, então isso é algo mais difícil para nós. Né? Despertar um sentimento em relação a algo abstrato espiritual, uma vez que nós estamos mais acostumados a reagir, ou as nossas emoções reagem de acordo com aquilo que nós captamos através dos nossos sentidos. Só que divindade não se capta de forma sensorial, através, né, dos nossos sentidos pelo ser humano. Então ele nos diz, uma vez que aqui no caso o ser humano ele não pode ver a Deus, ou ele não pode sentir e perceber a Deus de forma tangível, palpável, etc., como é possível que ele desperte temor, medo dos céus dentro de si? Então aqui o Alter Rebbe vai nos explicar que mesmo assim isso é factível, mesmo assim isso é viável, porque se a gente for analisar, isso ocorre de forma também semelhante, não muito distante ao próprio temor e reverência, ao medo que nós temos de um rei. Porque ele vai nos dizer, vai nos explicar também em seguida, que mesmo o temor que nós temos por um rei de carne e osso, na verdade, esse temor do rei não é apenas pelo fato do rei estar nos observando, não é? Supervisionando, etc. Na realidade, existem aqui dois aspectos: aquilo que o rei está nos vendo, ou nós estamos vendo a ele, ou nós estamos vendo e percebendo o rei. Não é? E ele vai nos dizer que assim como existem esses dois aspectos em relação ao rei, existe algo similar também. Pode-se traçar um paralelo também na nossa relação com Deus e no estabelecimento ou no despertar desse sentimento de temor. Isso que ele começa a nos explicar em seguida. Ve'odzot iskor ki kmo she'amer bemelech basar vadam ikar ha'ira hi mipnimiuto vechayuto velo migufo sheharei kshe'yashen ein shum ira mimenu. Além disso, nos falou Alter Rebbe, a pessoa deve recordar que, assim como um rei de carne e sangue é temido, mas por que ele é temido? Principalmente em virtude de sua identidade interior, porque você sabe que ele é o rei, pela sua identidade interior e energia. É isso que nos leva a temê-lo, e não por causa do seu corpo. Não é apenas na presença física do rei que a pessoa vai ter medo, ou não é pelo tamanho do rei, se o rei é mais forte que ele, etc. Não. Ele nos diz, prova disso é que quando está dormindo, mesmo que a pessoa veja ou esteja diante, ou saiba que nessa hora o rei está dormindo, né? E sua identidade e energia não são aparentes, então aqui você não vê o rei nem com o cetro na mão, a coroa sobre a cabeça, ou o manto real, ou sentado no trono, ou impondo respeito e autoridade, etc. Mesmo quando o rei está dormindo e sua identidade e energia não são aparentes, mas só o seu corpo. Isso não significa que a pessoa vai deixar de temer o rei. Por quê? Porque o rei não, nessa hora, se fosse apenas pelo aspecto corpóreo da presença do rei, aquilo que ele impõe respeito pela sua presença física, então, nesse caso, se o rei está dormindo, ele não seria temido. Mas na prática ele nos diz, obviamente o que nos leva a temer o rei não é o seu lado físico, o seu lado corpóreo, a sua identidade externa manifesta no aspecto corporal, e sim o que nos leva a temer o rei é a identidade interior e energia do rei. E essa identidade interior que nós sabemos, o que dá toda a autoridade, o que dá toda a força e poder ao rei, não é apenas o corpo físico quando ele está acordado, está diante de nós, etc. Então ele nos diz o que é a identidade interior do rei. E essa identidade e essa energia, elas não são visíveis aos olhos físicos. Quer dizer, o poder do rei, a aura do cargo, não é?
isso não é algo que se percebe em função do corpo físico ou lado externo, né, da existência do rei. A pessoa tem que pensar e refletir de onde vem o poder e a autoridade do rei. Não vem apenas do seu corpo, ou mesmo do cetro e coroa, que isso são coisas externas que apenas são simbólicas e representam algo. Mas na realidade, o poder do rei é algo mais profundo, algo interior. Então ele nos diz, esse poder e essa energia do rei são percebidas facilmente pelo olho da mente, se não a olho nu, pela visão dos nossos olhos, mas pelo olho da mente, dado que quando os olhos físicos veem o corpo e as roupas do rei, a pessoa sabe por dedução que a energia do rei está dentro deles. Então, na verdade, o que intimida a pessoa não é ver o rei, o corpo do rei, ou o manto real, ou o cetro real, as coroas, etc. Mas sim, no fundo, depende da mente da pessoa, dessa conclusão interior, que na verdade o que lhe faz dever respeito, reverência, temor ao rei, é aquele aspecto mais profundo, é a energia do rei interior, é aquilo que nós, mais do que aquilo que nós vemos a olho nu, mas é esse poder que o rei possui, não é? Que é algo interno, que é algo que não está manifesto apenas de forma externa. Então, isso que ele nos diz, o temor que nós temos, o temor do rei, não é um temor do corpo do rei. Por isso, se fosse apenas do corpo, tudo bem, quando o rei está dormindo, o corpo não está em movimento, então não há o que temer, e etc. Então ele nos diz, na prática, o temor que nós temos do rei, isso ele está querendo nos dizer que mesmo se tratando no plano físico e corpóreo, o conceito de temor não é apenas derivado do físico, ou seja, ele vem também de uma conclusão da mente da pessoa, isso que gera o verdadeiro temor, a verdadeira reverência. Então ele diz, na realidade, mesmo se tratando de um rei de carne e osso, o temor é derivado da energia interior presente dentro do rei. Isso que nós falamos, mas a natureza da pessoa é que ela, assim como atração ela sente por algo que ela está vendo, da mesma forma, medo e temor também, de forma geral, a pessoa sente daquilo que ela está vendo. Quando ela vê algo que intimida, ela sente temor. Mas aqui a gente fala, a pessoa está vendo só o corpo do rei, sem perceber a sua energia interior, sua vitalidade. Mas isso que ele nos diz, que é algo óbvio para a pessoa, que o principal aqui, vehine primiuto vechayuto einire leinei basar rak beinei asechel. Na realidade, essa parte profunda, interior, a vitalidade do rei, não é algo que nós vemos a olho nu, a olho carnal, mas sim é algo que nós vemos e percebemos somente com os olhos da mente. Não é algo que é perceptível através do olho nu, quando nós vemos a olho nu nós vemos apenas o corpo do rei ou as suas vestimentas. Mas o principal, na realidade, o que vai nos causar temor, respeito, reverência do rei, é o fato dele saber que a energia, a vitalidade do rei está dentro desse corpo, está dentro dessas vestimentas, dentro dessas roupas, debaixo desse manto real, debaixo dessa coroa e etc. Então isso que ele nos diz, que mesmo em relação aos seres físicos, o tipo de temor e medo que nós temos deles não é apenas derivado do que nós vemos a olho nu pelo olho carnal, porque às vezes aquilo que nós vemos, aquilo palpável a olho nu, não é isso que nos causa a intimidação, o temor. Então ele nos fala que aqui existem dois aspectos, existe aquilo que a pessoa vê a olho nu e existe aquilo que ela vê, por assim chamar, com os olhos da mente. A olho nu ele vê apenas o corpo do rei. Isso na verdade, o fato dele ver o corpo do rei deve levá-lo e conduzi-lo a um mínimo de reflexão, vai ativar os olhos da sua mente, porque para ele perceber que aqui há uma energia, esse rei tem poder, não é só um corpo, ele pode agir, pode atuar, pode fazer, pode decretar, pode...
E é isso que vai lhe trazer temor ao rei, ou seja, a visão do intelecto que ele tem. O que ele tem, o que ele elabora no seu pensamento. Isso, de certa forma, é derivado, está ligado com a visão física, quando ele vê o rei, quando ele vê o rei com seu manto, no seu trono, e etc., diante dos seus ministros, a corte, no seu palácio, mas isso tudo lhe estimula a pensar no poder contido dentro, no interior do rei, na sua energia, na sua vitalidade. Isso nos diz o Alter Rebbe que da mesma forma funciona também no campo espiritual. Kacha mamash yesh lo lira et Hashem על ידי ראיית עיני בשר בשמיים וארץ וכל צבאם אשר אור אין סוף ברוך הוא מלובש בהם להחיותם. Ele nos diz que da mesma maneira, assim sendo, a pessoa também deve temer a Deus por meio da mesma dedução. Pelo pouco que ela vê, ela deve deduzir aquilo que está no âmago, aquilo que está no plano interior mais profundo, quando a pessoa estiver observando com seus olhos físicos os céus, a terra e tudo que há neles, que essas, por assim dizer, são as vestimentas do rei, são os véus que cobrem o rei. Né? Essas seriam as roupas do rei, observando o universo, a natureza, etc. E então, inferindo disso, a pessoa deve inferir e concluir que é abençoada, isso que ele está vendo é só a parte externa, mas ele deve disso inferir que a abençoada luz infinita se encontra dentro deles, de todos os seres do universo, da natureza, dos grandes astros, etc., para lhes dar vida. Então, no final das contas, a pessoa deve perceber a vitalidade divina atuando no universo e, a partir disso, derivar o temor a Deus, mesmo que ele não está vendo aqui a parte profunda da divindade diretamente, mas por tabela, inferindo, deduzindo daquilo que ele vê, ele deve poder despertar e conseguir despertar dentro de si temor a Deus. Então, os nossos sábios, eles nos disseram, assim falam os sábios no Talmud, que da mesma maneira que a alma preenche o corpo e dá vitalidade e energia ao corpo. Da mesma maneira, Deus também preenche o mundo, o universo, dando não só que ele é onipresente, mas dando vitalidade e existência também ao universo. De qualquer forma, os nossos sábios comparam o universo, o mundo com o corpo, e a força divina, a divindade, eles comparam isso com a alma que dá vida a esse corpo. Então, de fato, nós não vemos Deus a olho nu, com os olhos carnais, assim como a gente não vê a nossa própria alma, que dá vida ao nosso corpo. Não é? Então, nós não vemos Deus a olho nu, mas o mundo nós vemos e nós percebemos. Isso é um dos nossos problemas, que a divindade e a espiritualidade a gente não vê, a gente não capta de forma tangível, palpável, e por isso é mais difícil de se motivar ou despertar sentimentos associados àquilo que é abstrato e espiritual. Já o mundo físico, terrestre e corpóreo, isso a gente sente até com o nosso tato, a gente sente os prazeres físicos, os prazeres corpóreos, a gente sente e percebe o material, e por isso nós temos ambições, e por isso nós nos tornamos possessivos, e etc. Por quê? Porque isso a gente sente o gostinho das coisas, mas isso só no campo físico e material. Essas coisas a gente capta a olho nu, com o olho carnal. Porém, ele nos fala, aqui tem que haver um mínimo de meditação e reflexão por parte da pessoa. Quando a pessoa refletir nisso, saber que da mesma forma que ela não vê a sua alma, mas na verdade o corpo sem alma, Deus nos livre, é um corpo morto. O que dá vida ao corpo, o movimento a ele, é apenas a alma, mesmo que ele não vê a alma. Da mesma forma, disseram os nossos sábios, assim como a alma preenche o corpo, da mesma maneira, Deus preenche o mundo e dá vida ao mundo, o universo. Portanto, a gente não deve se enganar, mesmo que a gente veja só o corpo físico. Ou aqui, no caso, a gente vê o mundo, as coisas físicas, materiais, terrestres, e a gente não vê a divindade. Mas a gente deve ter essa consciência que o mundo todo, não só que ele depende da divindade para ter vida, existência, mas que sem essa força vital divina, isso seria uma paisagem morta. O pior do que isso, nem existiria.
Então, ele nos diz, quando a pessoa tomar consciência, quando a pessoa tiver isso em mente, de que Deus dá vida ao mundo, o universo e todas as criaturas, então isso não é apenas ele estar vendo com os olhos da sua mente, isso é uma conscientização, é a pessoa apreender esse conceito, absorver esse conceito, né? E isso vai ser considerado como se ele estivesse vendo na prática a existência de Deus, a atuação de Deus, né? E isso vai estimulá-lo a trazer dentro de si o sentimento de temor a Deus, e por outro lado o temor a Deus vai levá-lo e conduzi-lo à prática do bem, se abster do mal, etc. Mas como nós falamos no caso do exemplo do rei, a pessoa vê o aspecto corpóreo, o aspecto físico superficial do rei, e isso estimula ele a pensar na grandeza do rei, todo o poder que ele tem, toda a autoridade conferida a ele, etc. Da mesma maneira ele vai nos dizer que quando a pessoa observa o mundo todo, que o mundo aqui é a casca, é a roupa, é a vestimenta do rei. Quando ele vê a maravilha da natureza, a grandiosidade do universo, a multiplicidade das criaturas, etc. Então, com seu intelecto, ele deve saber que tudo isso não passa da roupagem do rei. Isso deve levá-lo a concluir o quão grande é o poder e a energia real, íntima, interna do rei, o quanto ele deve temor e reverência a ele. Aqui nós temos nós temos um adendo do Alter Rebbe. Como os adendos ele se aprofunda mais, ou nos traz também conceitos de Kabbalah e etc. Aqui ele intercala nessa parte do capítulo um adendo e nos diz Begam nire beriyata ha'ain shehem betelim loroit barach. Nos diz o Alter Rebbe que quem for perspicaz vai poder perceber mesmo a olho nu. Quer dizer, quem quiser, quem for um bom observador e quiser observar da forma correta, conforme a instrução dos nossos sábios, então ele vai conseguir ver até olho nu como toda a criação, como todas as criaturas estão anuladas diante da luz divina, ou seja, como todo esse universo grandioso e todos os seres e criaturas estão subordinados e anulados a Deus. Ele nos diz, a pessoa vai observar, por exemplo, o pôr do sol, ver o movimento dos astros, como eles vão se conduzindo para o ocidente, eles vão se pondo, se abaixando para o lado oeste, que Ma'amar Azal al-Passu, que é sabido que no lado oeste é onde se encontra a Shekhinah, onde se encontra a revelação da presença divina, onde está revelada a presença divina no lado chamado Ma'arav, no lado oeste. Então ele nos fala que quando a pessoa observa o sol se pondo nessa direção, se abaixando, então ele nos fala isso é como uma forma de expressar a anulação do Sol, como ele está se curvando, se prostrando, ou seja, mesmo o astro solar, ele está se curvando diante de Deus. Ma'amar Azal, conforme dizem os nossos sábios no Talmud, sobre o versículo que nos fala em Neemias, Utzva Shamayim Lecha Mishtachavim, que as hostes celestiais se curvam diante de Deus ou para Deus, comentam os nossos sábios, Shashchina Bemarav, conforme é sabido que a Shekhinah, a revelação da Shekhinah, da presença divina, se manifesta, se evidencia, se faz mais presente no lado oeste, e é por isso que o Sol vai caminhando nessa direção, se abaixando, se curvando nessa direção, para expressar a sua anulação diante de Deus. ונמצא הילוכם כל היום כלפי מערב ודרך השתחווה וביטול, portanto ele diz que essa direção que tomam os astros se curvando, ou seja, indo nessa direção, é uma forma de se curvar e demonstrar anulação a Deus. Então ele nos diz assim como a pessoa que entra no palácio e vê lá vários ministros ou pessoas poderosas se curvando diante do rei, etc. Então isso já leva a pessoa a concluir a grandeza do rei, o poder que o rei possui, né? Então assim ele nos diz também, da mesma forma que observando o lado físico corpóreo do rei, a pessoa deve induzir disso a energia e o poder que o rei dispõe, que ele possui. Da mesma forma ele nos diz que a pessoa pode visualizar
a divindade através do mundo, ou seja, uma pessoa que sabe observar o mundo e a natureza da maneira correta, ela vai perceber como o mundo está subordinado e anulado para o seu regente, para Deus que conduz o universo, e disso ele vai ter uma percepção de como todas as criaturas estão anuladas para ele. Então, o exemplo que ele nos diz aqui é aquilo que é trazido, que o sol se põe para o lado oeste, onde se encontra a Shekhinah, conforme descrito no Talmud. E ele nos diz, assim como uma pessoa quando se curva, o que significa que ele abaixa a sua cabeça, ele está se rebaixando, ele, até o seu intelecto, a sua parte superior, ele rebaixa diante da autoridade maior, se o exemplo é o rei, etc. Por isso esse costume de se curvar, se prostrar, enfim. Ele nos diz que o mesmo, de certa forma, fazem os astros celestiais, ou o movimento dos astros também expressa essa anulação diante de Deus. Isso que nós falamos, aquilo que nós estávamos incomodados. Como é possível chegar ao temor a Deus sem ver Deus na prática, olho nu a olho carnal? Então ele nos diz, de fato, mesmo que Deus a olho nu, de forma direta, nós não somos capazes de ver, mas nós vemos a natureza, nós vemos o mundo, e se nós soubermos ser bons observadores, se nós soubermos ver o mundo da forma correta, percebendo a sua a sintonia e etc., conforme explicam e orientam os nossos sábios, então dessa forma, mesmo sem ver Deus de forma direta, mas vendo a sua atuação sobre a criação, sobre a criatura, sobre o mundo e o universo, ou quando vemos e percebemos como todo o mundo se curva a Deus, o mundo todo, todas as criaturas estão subordinadas a Ele, então isso por si só já deve ser bastante para despertar dentro de nós o sentimento de temor e reverência a Deus. Porque é assim que acontece também, como ele nos diz, em relação ao rei de carne e osso. Conforme ele elabora esse exemplo, mais adiante nos fala, mesmo alguém que jamais viu o rei, nunca ele viu o rei, não conhece o rei, nunca se encontrou com ele, não é? Talvez nem não viu nem foto dele, não sabe quem é o rei. Porém, se essa pessoa é introduzida ao palácio, quando ele chega ainda no pátio do palácio, e desde lá ele já vê tanta gente com tanto temor e reverência, e todos numa atitude de subordinação completa, todos os soldados perfilados, ou todos os ministros, todos anulados diante da autoridade do rei. Quando ele vê e observa muitos ministros e toda a corte, pessoas honradas, todos eles se curvando diante de alguém, diante de uma pessoa, mesmo sem conhecer esse rei, mesmo sem saber o seu histórico, mesmo sem saber toda a sua capacidade ou todo o seu poder, etc., mas vendo como todos lá em volta estão subordinados a ele, como todos estão anulados diante dele, se curvando diante dele, então imediatamente isso causa na pessoa também um temor reverencial para esse rei, mesmo que ele ainda nem o conheça. Isso faz recair sobre ele medo e temor. Então isso ele nos fala, ou seja, isso mesmo antes de ver o rei, mesmo que o rei ainda não apareceu, ele está prestes a entrar, mas quando ele vê todo mundo assim, temeroso e respeitoso e etc., mesmo antes de ter visto o rei, né, ele já, por tabela, ele já começa a temê-lo também. Que também, no momento que ele diz, da mesma forma que quando ele vê todos os ministros se curvando, da mesma maneira, quando ele vê que o mundo todo segue nessa harmonia, e como nós falamos, se ele sabe ver, claro que para isso ele precisa acreditar nesse conceito, que a Shekhinah está no lado oeste, que o movimento do sol se pondo durante todo o dia, esse é um movimento de anulação e subordinação a Deus. Mas quando a pessoa vê dessa maneira, então a partir daquilo que ela vê, ela também vai despertar dentro de si, por tabela, o conceito de temor e reverência a Deus, mesmo observando o mundo, observando as criaturas, observando os seus movimentos, etc. Isso também deve despertá-lo a temer a Deus. Continua agora o Alter Rebbe e nos diz,
em relação àquilo que ele havia explicado antes desse adendo. Quando nós estávamos falando, quando a pessoa vê algo a olho nu, o mundo ele vê com seus olhos de carne e osso, né? Mas que a gente deve, através dos olhos da mente, deduzir quem está por trás desse mundo, quem é o Criador, quem é o Regente, quem dá vida e existência a cada momento, a cada minuto, a cada instante para todas as criaturas, né? Então, em outras palavras, como ele nos dizendo que a pessoa não deve ter apenas a visão superficial, a pessoa não deve ver apenas com os olhos de carne, mas a pessoa deve estimular também a visão do seu intelecto, a visão mais profunda. Por mais que na prática o que a pessoa está vendo diante de si ainda é só o lado físico, corpóreo, material das criaturas. Então nos diz o Alter Rebbe, ואף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים, הרי אין הבדל בהפרש כלל ביראת מלך בשר ודם, בין שהוא ערום, בין שהוא לבוש לבוש אחד, ובין שהוא לבוש בלבושים רבים. Ele nos fala o fato de estar vendo aqui a olho nu o lado físico corpóreo, que isso na verdade são as chamadas vestimentas do rei. A pessoa não está vendo, não está captando a olho nu a parte interior vital do universo, a existência, a luz divina infinita. Ele nos fala, embora a abençoada luz infinita se encontre dentro de todos os objetos e criaturas que existem neste mundo, ela está presente. Não só que ela está presente, é ela que dá vida e existência a todas as criaturas e todos os seres. Mas qual o problema? Ela está presente, ela se encontra dentro de todos os objetos e criaturas que existem no mundo, só que ela está vestida com muitas roupas, entre aspas. As roupagens, as cascas, por assim dizer, encobrindo essa luz divina. E na prática o que a gente acaba vendo é apenas a roupagem externa. A gente vê o físico, o material, a gente sente o palpável, mas não a energia interior que é o essencial, a divindade, isso a gente não vê. Ainda, por mais que haja aqui uma enorme distância metafísica entre o mundo físico e a abençoada luz infinita, então, insiste o Alter Rebbe, a gente ainda tem esse problema. O físico terrestre a gente está vendo, sentindo de forma muito palpável, mas a divindade interior, que é a essência da existência de tudo, infelizmente a gente não está vendo. Esse é o método, isso que Deus criou o mundo dessa forma, para possibilitar o livre-arbítrio. Ele queria que a gente vivesse nesse tipo de habitat, que não houvesse divindade de forma explícita, evidente, para que a gente soubesse, tivesse que se esforçar, pensar, meditar, acreditar, para então seguir no caminho de Hashem. Mas na prática, né, então, existe essa dificuldade sensorial da nossa, por nossa parte, ou seja, nós estamos acostumados, habituados a captar, apreender, absorver aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, etc. Mas aquilo que é abstrato espiritual é mais difícil da gente incorporar, da gente absorver e mais ainda da gente sentir. Mesmo assim, nos diz o Alter Rebbe, se houver um esforço e empenho por parte da pessoa de se treinar nesse sentido, se condicionar a ver as coisas não só de forma superficial, a se fixar não só no plano externo da matéria, mas fixar a sua consciência que por trás ou por dentro de cada matéria, por cada ser e criatura, existe uma luz divina que está constantemente presente, que ela é a fonte da sua vida e existência, daquele ser e criatura. Se a pessoa se condicionar e se treinar a constantemente fixar a sua ideia nesse sentido, nessa direção, pensar nesse sentido. Ele nos diz, ela ikar hu ahergel lehargil dato machshavto tamid liot kavua belibo mocho tamid asher kol ma sheroe beinav השמיים והארץ ומלואה הכל הם לבושים החיצוניים של המלך הקדוש ברוך הוא ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם. Traduzindo, mesmo que nós temos essa dificuldade,
que nós estamos muito condicionados pelos nossos sentidos, que em geral aquilo que a gente absorve e capta é aquilo que nos vem através dos 5 sentidos, etc. E por isso, embora a luz divina se encontre dentro de todos os objetos e criaturas que existem nesse mundo, mas o problema é que ela está vestida com muitas roupas, e na prática há uma enorme distância metafísica entre o mundo físico e a abençoada luz infinita, mas mesmo assim, diz o Alter Rebbe, isso é irrelevante, nós podemos superar essa dificuldade. Como? Porque como mostra a nossa analogia, no caso do rei, como nós falamos, a pessoa ela se intimida, o medo, o temor que ela tem pelo rei nutre não é apenas do corpo do rei, ou não é apenas pelas suas roupas, e por isso não é se o rei estivesse dormindo ele vai deixar de temê-lo, não, ele tem temor pelo que o rei representa, pelo que ele possui, pela autoridade que ele possui, pela energia, pela capacidade que ele tem, às vezes até de decretar vida e morte, etc. Então ele nos diz, por isso, seguindo a analogia, não faz absolutamente nenhuma diferença. A pessoa que tiver o mínimo de consciência, ela vai temer o rei, sem fazer nenhuma diferença quando se trata do temor que ela sentiria diante de um rei de carne e sangue. Tanto faz se ele está nu, despido, ou vestido com uma roupa, ou vestido com muitas roupas. Isso é irrelevante. Tanto faz se ele está despido ou se ele está apenas com uma roupa ou várias roupas. Não é por isso que ele vai ser mais temido ou menos temido, porque não é isso que leva o verdadeiro temor a Deus. O que leva, o verdadeiro temor ao rei é pelo poder que o rei possui. Isso independe de quantas roupas ele está vestindo, ou se nessa hora ele está vestindo muitas roupas ou poucas roupas, se ele está com manto real ou não está com manto real. Da mesma forma, em relação a Deus, ele nos diz o fato de nós termos que acionar o nosso intelecto para concluir, porque o que a gente está vendo, sentindo e percebendo é apenas o físico e o material. Mas para se conscientizar que o essencial é a luz divina infinita que dá vida e existência a todo ser físico e material, isso é a essência de tudo e sem isso não existiria. Mas para isso a gente precisa acionar a nossa mente. Parece que é uma coisa não tão fácil, mas ele diz, assim como você consegue facilmente essa dedução e conclusão, consegue inferir isso em relação à presença, ao poder do rei de carne e osso, da mesma maneira você tem que saber facilmente deduzir isso em relação a Deus. E assim como em relação ao rei, você acaba percebendo que não faz diferença quantas roupas ele está vestindo, o principal é o poder do rei. Aqui também, mesmo que você está vendo muitas roupas e camadas que encobrem sobre o rei dos reis, que encobrem sobre a divindade, nós vemos e captamos e percebemos apenas o físico, o material, o corpóreo, mas mesmo assim, todas essas roupas não devem nos atrapalhar, não devem interferir, não devem impedir que a gente capte o que realmente há de essencial por debaixo ou por trás ou por cima de toda essa roupagem, que é a energia divina, vital, que dá existência a todas as criaturas. Então, de fato, o Deus da vida, o mundo, o universo, Deus está, em outras palavras, esse é o sistema que ele escolheu, ele está camuflado aqui nesse mundo. Ele está, por assim dizer, escondido, ele está aqui nesse mundo revestido em diversas roupagens, por isso a olho nu que a gente vê a natureza, a gente vê os astros, a gente vê seres e criaturas múltiplos e magníficos e enormes e gigantescos, etc. Mas o que a gente vê e percebe de forma cognitiva? Apenas o mundo, e não a energia vital que dá existência ao mundo, presente dentro disso. Mas na realidade, ele nos diz, quando a pessoa facilmente se conscientizar que tudo que a gente está vendo aqui não passa da roupagem, não passa das vestimentas. Então, e sabendo que o principal, no caso do rei, mesmo num rei de carne e osso, não são as vestimentas, mas sim a essência interior do rei. Da mesma maneira,
nos diz o Alter Rebbe, o fato de haver aqui tantas roupagens e tantas vestimentas não deve impedir ou prejudicar a nossa captação da divindade, uma vez que nós sabemos que por trás, por baixo de toda essa roupagem, por trás de toda essa camuflagem, está presente o Rei. Assim também, mas isso depende de um exercício de pensamento, de meditação, a pessoa condicionar a sua mente a não ser superficialista, não ver só o que está debaixo do nariz, não se fixar apenas no plano externo superficial, mas saber olhar um pouco mais profundo. Não olhar só o corpo, o físico, mas olhar o que está no interior. Saber que o principal não é o corpo, mas é a alma que dá vitalidade e energia. E assim por diante, pensar, raciocinando, sempre se condicionando dessa forma, a pessoa, independente de todas as roupagens e vestimentas da natureza, do mundo, etc., múltiplas, grandiosas, que de certa forma parecem cobrir a divindade, a pessoa vai saber identificar e perceber o essencial, que é a energia divina, no fundo, que está escondida por trás de tudo isso. Ou seja, ele vai perceber que tudo isso não passam de roupagens envolvendo a divindade. E quando a pessoa souber observar o mundo, a natureza, as criaturas e tudo mais dessa forma, então mesmo no seu íntimo, ele vai se conscientizar e vai perceber a presença de Deus, o quanto ela é essencial. Então isso ele nos diz que o fundamental aqui é a prática, o exercício. A pessoa acostumar a sua mente e os seus pensamentos conscientes, como nós falamos, a não ver e olhar as coisas só de forma externa e superficial, de maneira que sua mente e coração estejam sempre concentrados no fato tudo que os seus olhos veem, tudo aquilo que a gente vê superficialmente, os céus, a terra e tudo que há neles, todas as criaturas, todos os seres grandiosos, magníficos, etc. Na verdade, tudo isso não passa, são as roupas exteriores do Rei, o Santíssimo bendito seja. E quando a pessoa se aperceber, e se acostumar, e se condicionar a pensar dessa forma, que tudo que ele vê na natureza, no plano físico e material, é apenas roupagem da divindade. Então assim a pessoa se lembrará constantemente, ela vai ver, ela não vai se deixar levar, ela não vai ficar só no plano superficial e externo, mas sim, ela vai se lembrar constantemente da identidade interior e energia de tudo que existe, que é a luz de Deus. Ela não vai se render apenas ao que os seus olhos físicos carnais veem de imediato ou de forma superficial, mas sim, vai sempre estar consciente que há algo mais profundo por trás e dentro de tudo isso. Isso é o essencial, isso é a energia divina, assim como nós. A pessoa pode ficar até horas diante do espelho, se arrumando, se vestindo, etc., vendo a si mesma, narcisismo. Mas será que de fato, somente olhando ao espelho, nós estamos vendo a nós mesmos, estamos conhecendo a nós mesmos? Autoconhecimento é algo muito, muito profundo e muito complexo, né? Às vezes muito difícil, existe muita chance de auto-engano. Ou seja, não basta a pessoa olhar para o espelho e ver só o seu aspecto físico externo. Tem que saber olhar bem mais dentro e no fundo. Então isso que ele nos diz, a pessoa saber olhar para o mundo da mesma maneira, vendo não só o plano superficial, mas a vitalidade divina que dá energia a tudo. E ele nos diz aqui algo muito interessante, וזה נכלל גם כן בלשון אמונה, שהוא לשון רגילות, שמרגיל האדם את עצמו כמו אומן, המאמן ידיו וכולי. Nos diz o Alter Rebbe que essa prática de meditação cognitiva poderia também se chamar emuná. Emuná é um termo geralmente traduzido como fé. Mas vamos dizer, para eu de fato me conscientizar, olhando para o sol, que eu não vejo só sol, mas Deus que está dando vida e existência ao sol, à lua, ou à terra, ou o que for. Nos diriam, para isso eu preciso recorrer a emuná, eu preciso ter fé. Nos diz o Alter Rebbe algo interessante na etimologia da palavra emuná em hebraico, no idioma sagrado. Emuná, além de fé,
mas que também denota prática repetida de um hábito que se incorpora, que a pessoa se acostuma, como o artífice, um humano, mesma raiz da palavra emuná, às vezes pode ser um artista, né? Hoje em hebraico, no hebraico moderno, umanut significa arte. Então, humano é aquele que produz a arte, ou às vezes um obreiro, um artífice, não é? Então, como ele se condiciona, ele treina, interessante, ele meamen, tudo da mesma raiz de emuná. Ele treina as suas mãos, ou hoje em hebraico também se fala, a pessoa faz imunim, faz exercícios, treinando e repetindo uma prática, etc. Então nos diz o Alter Rebbe que as duas coisas estão interligadas, é algo muito interessante. Emuná, a fé, é algo espiritual, é algo abstrato. Mas a fé não pode ficar só num plano vago e abstrato, a fé precisa ser traduzida em ações, e ele nos diz, por isso, a raiz da palavra emuná, que é fé, também é aquela que indica o verbo de imun, meamen, aquele que pratica, aquele que exercita, aquele que repete uma prática diversas vezes. Então ele nos diz que a pessoa, nós estávamos falando que a pessoa precisa se condicionar, precisa se treinar, ela precisa repetidas vezes, várias vezes, se acostumar a olhar o mundo, olhar as coisas não só no plano superficial, vendo apenas o material ou terrestre ou superficial, mas sim, a pessoa deve buscar emuná, não só ter fé, mais do que isso. É claro que todo esse exercício está baseado na fé, acreditando que é uma força vital, uma energia divina que dá existência e vida a todos os seres e criaturas, né? Então, assim como nós falamos no caso do artista ou do obreiro, etc., não é apenas que ele exercita suas mãos ou treina, porque se ele não tiver um dom para isso, então ele pode ficar repetindo e treinando, mas grande coisa disso não vai sair. Mas se fala uma pessoa que já tem o dom e tem habilidade, mesmo assim ela precisa tocar piano, o que for, não é? A pessoa precisa treinar e repetir e praticar e exercitar, não é? Várias vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes. Então daí com isso, aquele talento que ela tem, aquele dom que ela já tem, que já possui, exercitando e praticando, isso vai fluir de forma como que natural, espontânea e de uma forma cada vez mais perfeita. Da mesma maneira, ele nos diz aqui, o dom e talento é equiparado à fé. Assim como a base, no caso do artista, é o dom e talento, aqui no caso de emuná, literalmente, baseado na fé que nós temos, que Deus é o Criador, é o regente do universo, e Ele dá vida e existência a todos os seres e criaturas. Então a gente deve praticar e exercitar esse conceito, a gente deve condicionar a nossa mente, a gente deve se habituar a pensar nesse sentido, a ver e observar as coisas não só no seu plano superficial e externo, mas a gente deve se condicionar e se habituar, toda vez que a gente vê algo, mesmo físico, material, de saber olhar mais fundo, mesmo até vendo uma pessoa, não julgá-la apenas pelas roupas que ela veste, ou até pela sua aparência física, né? Ou apenas pelo seu lado corpóreo, mas saber, buscar, olhar aquilo que é a verdadeira essência da pessoa, aquilo que está no seu âmago, no seu íntimo, no seu interior, o seu caráter, sua personalidade, o seu jeito de ser, etc. Mas de qualquer maneira, aqui ele nos diz que isso faz parte então da emuná do Yehudi, da fé do Yehudi, se exercitar a pensar em relação a tudo que ele vê, percebe e apreende do mundo de uma forma mais profunda, e saber que, assim como ele observa o rei, a parte superficial, os ministros se curvando, ou as vestimentas do rei, não é isso essencial, mas sim a energia vital do imperador, do soberano, com todo o poder que ele possui. Da mesma maneira, a pessoa tem que saber transcender o superficial, o externo, e ao ver o mundo físico, corpóreo, material, saber perceber a divindade que está oculta por detrás de tudo isso, que na realidade é a essência de tudo, que dá vida e existência a tudo. E quando a pessoa se acostumar a captar as coisas dessa forma,
facilmente e rapidamente ela vai conseguir estimular o temor dentro de si. Aqui a gente está buscando o tempo todo aquilo que a gente falou no início do capítulo 41, que é essencial e fundamental, indispensável ter temor a Deus no cumprimento de Torah e Mitzvot, não só para se abster das coisas proibitivas, mas mesmo para fazer as coisas permitidas. Nós vimos que é indispensável a presença do temor. Por isso aqui ele nos deu várias meditações ou várias ferramentas, instrumentos de como estimular, como despertar, como trazer à tona esse temor. E volta aqui o Alter Rebbe no final do capítulo 42, há mais um aspecto que ele também mencionou ainda no início do capítulo 41, que era o conceito de Kabbalatol, de subordinação, de aceitar o jugo divino. Diz o Alter Rebbe, vegam liot lezikaron tamid lashon chazal, kabbalat ol malchut shamayim. A pessoa também deve sempre trazer a lembrança, a pessoa sempre deve ter em mente, isso não deve sair da sua consciência, a expressão usada por nossos sábios, que nós devemos ter em relação a Deus, Kabbalatol, aceitação do jugo da autoridade soberana de Deus. Ou seja, assim, um jugo é como uma carga, uma sela que se coloca sobre o animal. Ou quando se quer treinar, como a gente já viu isso anteriormente, quer se treinar e preparar bois para puxarem um arado. Então, desde cedo, se coloca jugo sobre eles para eles ficarem condicionados a isso. Ele sempre sabe, ele não caminha livre, solto. Ele sempre está carregando uma carga sobre si. Então, ele nos diz, isso significa o conceito de aceitação do jugo. Ou seja, um Yehudi deve ter essa atitude, saber, nós não somos assim livres para fazer o que der na bola, o que bem entendermos, ou de agir ou reagir impulsivamente ou instintivamente, não. Um Yehudi deve saber sempre que ele carrega sobre si um jugo. Ele sempre deve, antes de agir, de fazer alguma coisa, pensar e analisar se isso coaduna com a vontade de Deus. É como alguém que está sempre com essa carga sobre si. Isso significa a subordinação, a aceitação do jugo, o conceito de Kabbalatol. E nós falamos, no início do capítulo 41, que isso é algo à parte, é algo além do sentimento de irá, de temor a Deus. Além, independente do temor a Deus, tem que haver também essa atitude de Kabbalatol. E ele nos diz por que isso é necessário, porque até agora nós explicamos vários tipos de meditações que podem e devem conduzir a pessoa ao temor a Deus, mas ele nos fala que além disso também é necessário cultivar a atitude de subordinação, de aceitação do jugo celestial. Por quê? Porque aquilo que vem para a pessoa como fruto da sua meditação, da sua reflexão, que eventualmente, no caso, leve a pessoa a temor a Deus, sempre o sentimento de temor que ela vai ter é proporcional ao nível de meditação e reflexão que ela conseguiu ter. Então, aqueles que conseguem meditar menos ou refletir menos, eles vão ter um grau menor de temor a Deus. Ou se ele nem tiver com cabeça para meditar e refletir, Deus nos livre, naquele dia, naquele instante, ele pode ficar desprovido de temor a Deus. Então, aqui também, tudo depende também da conexão mente e coração, intelecto e emoções, ou intelecto reger as emoções, despertar emoções. Mas se a pessoa não estiver muito acostumada, não estiver muito afim aqui de ativar o seu intelecto e meditar e refletir e etc., pode acabar faltando o temor naquele momento. Mas não pode faltar o serviço a Deus. Por isso ele nos diz uma vez que nem sempre, não é a todo e qualquer momento que a pessoa pode meditar e refletir, acionar o seu intelecto para meditar e refletir na grandeza de Deus e com isso despertar o temor. Então, por outro lado, um temor básico e essencial, como nós falamos, é imprescindível, é indispensável. Então, esse temor básico e imprescindível, pelo menos, ele vai estar presente quando houver Kabbalatol, quando houver subordinação, quando houver aceitação do jugo divino. Mesmo, e essa aceitação, como nós vamos ver, não é algo que tem a ver nem com o intelecto e nem com as emoções.
Aceitação do jugo, sabe? Quando colocaram o jugo sobre o boi, sobre o burro, não perguntaram se ele está gostando ou não está gostando, se ele está se sentindo bem, confortável ou não, ou se está muito pesado, etc. Não é? Então, a aceitação do jugo não é algo que vem através da meditação da pessoa, a reflexão. Não é algo que a pessoa desperta a nível emocional ou uma identidade sentimental com aquilo. Não, simplesmente é aceitação, ele aceita esse jugo sobre si. Então ele nos diz uma vez que é necessário sempre ter esse mínimo temor a Deus, e nem sempre a gente consegue despertar esse temor através de meditação. Tem os dias que a pessoa não está inspirada, não tem cabeça para pensar, refletir, meditar, a pessoa acordou com dor de dente. Então ele nos diz, deve haver algo que não está vinculado e não depende do intelecto para despertar e motivar certas emoções, no caso, o temor a Deus. E o que seria isso? Essa aceitação incondicional do jugo divino, independente daquilo que você está entendendo ou daquilo que você está sentindo, você aceita o jugo simplesmente na prática. Então isso não é algo que está vinculado e dependente do intelecto, né? Uma vez que Kabbalah Tol, essa aceitação do jugo, ele nos diz que simplesmente é uma aceitação, e assim deve ser a nossa aceitação do jugo celestial. Isso ele nos fala semelhante ao que nos diz a Torá, ele nos fala que isso é semelhante à mitzvah que encontramos no final da Torá em Deuteronômio, certamente porás sobre ti um rei. Lá no sentido literal a Torá está nos falando da mitzvah de nomeação de um rei em Israel, mas no sentido mais profundo ele está nos falando, a Torá se refere aqui à pessoa colocar sobre si o reinado de Deus. E aqui a expressão bíblica é você irá colocar, você irá pôr sobre ti. É como alguém que aceita e coloca sobre si o jugo, conforme explicado em outro lugar. Né? Então isso ele nos diz, ou seja, é como se já havia um rei, mas faltava a pessoa assumir o reinado, a soberania desse imperador. E aqui, Somta Simalecha, você porá sobre ti um rei, ou seja, você aceitará sobre si o jugo desse rei. Então, o serviço a Deus é um serviço espiritual, isso significa que mesmo que ele não percebe o rei, mesmo que ele não estiver sentindo o rei, mesmo que ele não estiver sequer sentindo temor e reverência pelo rei, mesmo assim ele se comprometeu com o rei, ele aceitou o jugo do rei, o jugo do seu reinado. Então, mesmo ele entendendo ou não entendendo isso, mesmo ele sentindo ou deixando de sentir, mesmo ele percebendo ou não, ele vai fazer aquilo que ele se compromete com o rei. Ele aceitou o jugo do rei sobre si, então, entendendo ou não entendendo, sentindo ou não sentindo, ele vai cumprir e desincumbir aquilo que é a vontade do rei, mesmo sem estar até sentindo até temor, como deveria ter pelo rei, mas como ele se comprometeu, como ele assumiu, como ele colocou sobre si o reinado do imperador sobre si, e ele vai cumprir sua vontade. E assim deve ser também no serviço a Deus, a pessoa receber sobre si, assumir sobre si o reinado divino, mesmo naqueles momentos sem inspiração, nos momentos que ele não percebe ou não teme a Deus, etc., mas simplesmente por ter aceitado o jugo, por ter se subordinado a ele. Conclui a Alter Rebbe nos dizendo que a Kadosh Baruch Hu meniach et ha'elyonim ve'tachtonim u'meyached malchuto aleinu v'chulei ואנחנו מקבלים וכולי, וזהו עניין השתחוואות שבתפילת 18, אחר קבלתו מלכות שמיים, בדיבור בקריאת שמע, לחזור ולקבל בפועל ממש, במעשה וכולי, כמו שנדבר במקום אחר. Traduzindo, ele nos diz, conforme explicado, que o Santíssimo bendito seja, a gente já falou isso anteriormente no capítulo 41, que Deus, ele desconsiderou o serviço dos mundos espirituais superiores, ou seja, para Deus o que importa não é que os anjos estejam se curvando a ele, louvando e enaltecendo, ele desconsiderou os mundos espirituais superiores e inferiores ao dar a Torá ao povo judeu, e ele especificou qual o seu desejo e sua vontade, que seu desejo é ser adorado como rei sobre nós.
Então o que importa para Deus não é que ele seja vangloriado por anjos muito elevados, mas ele quer que nós aceitemos o seu reinado, retribuindo o seu gesto, nós aceitamos, etc. Ele nos diz que essa ideia de subordinação a Deus, de aceitação do jugo, também está por trás das 4 inclinações que fazemos durante a oração do Shmona Esrei. Na hora da Amidah, aquela reza que nós fazemos de pé em posição de sentido e falando de forma silenciosa, nós nos curvamos. Então, na reza da Amidah, nessa reza especial, que é o auge da nossa oração, nós nos curvamos 4 vezes. Então, o que se expressa nesse momento é a nossa aceitação do jugo divino, a nossa subordinação para Deus. Ou seja, depois de expressar oralmente a aceitação do jugo da autoridade soberana de Deus na recitação do Shema, porque quando nós falamos o Shema Israel, no texto do Shema, nós também declaramos verbalmente a nossa aceitação do jugo celestial, do jugo das mitzvot, que nós aceitamos, assumimos sobre si o jugo divino, o jugo dos preceitos divinos, mas isso está ainda de forma verbal ou talvez teórica durante a recitação do Shema. Depois do Shema, quando chega a hora do Shmona Esrei da Amidah, nós nos inclinamos na prática para de novo aceitar o jugo, mas agora essa aceitação não é apenas verbal, porém tangivelmente em um ato efetivo, conforme explicado em outro lugar. Ou seja, a ideia de curvar-se todas as vezes que nós nos curvamos no Shmona Esrei na Amidah é para expressar na prática essa aceitação do jugo de Deus. Então ele nos diz, uma vez que é isso que Deus espera de nós, ou seja, ele deixou de lado por assim dizer, todas as outras criaturas, e ele se centrou em quem? Justamente na criatura humana, aqui nesse plano terrestre. O que ele quer não é que os anjos aceitem o jugo do seu reinado, os serafins o louvem, ou outros anjos se subordinem a ele. Deus baseou, por assim dizer, todo o seu reinado, que Deus reina sobre o mundo, na nossa aceitação do ser humano aqui na Terra, no plano terrestre, do seu reinado, da nossa subordinação a ele. Disso depende o reinado. Quando a gente fala que Deus reinou, ou Deus está reinando, quando nós, criaturas humanas de forma geral, e Yehudim de forma particular, aceitamos o jugo da soberania divina. Daí nós podemos dizer que Deus está reinando, essa foi a escolha divina. Então isso de forma geral, e sobre cada um de nós individualmente se espera essa atitude de Kabbalatol, de aceitar o jugo de subordinação. Ele nos diz, não basta apenas, por outro lado, o que nós vemos aqui. Nós vimos por um lado, depois que ele nos falou sobre todos os níveis de irá e temor, ele conclui o capítulo com Kabbalatol, com subordinação, com aceitação do jugo, como dizendo para nós que até nos momentos de fragilidade ou de fraqueza espiritual, quando talvez não conseguirmos manifestar e trazer à tona, nem a nível emocional e nem sequer a nível mental, o conceito de temor a Deus, mas ele nos diz, o mesmo aquele temor mínimo que nós falamos, como o temor que a pessoa tem de outras pessoas que estão observando, não é? Mas em momentos de bloqueio, de embotamento, onde a pessoa não consegue manifestar, despertar sequer esses tipos de temor a nível inferior que nós especificamos antes, conclui Alter Rebbe nos dizendo, sabe o que? Isso é uma forma de temor também. O que? A subordinação, a aceitação do jugo de Deus. Então, a pessoa entende ou não entende, sente ou não sente, mas está lá. Eu não jogo isso fora, a carga. Posso sentir nesse dia hoje até mais pesada do que sempre, mas eu aceito o jugo. Eu estou comprometido com Deus, eu estou subordinado a Ele e à sua vontade. Por outro lado, a gente poderia pensar, bom, se esse é o mínimo, se isso já é efetivo, então talvez poderia haver só Kabbalatol, só aceitação do jugo, só esse tipo de subordinação, sem precisar ter o temor a nível mental e muito menos ou a nível emocional mais ainda. Então ele nos diz, não, na prática não é suficiente, não é bastante apenas essa subordinação, essa aceitação do jugo, é necessário ter também temor. Conforme ele explicou durante todo esse capítulo, porque Avodah Shleimah, o nosso trabalho
de forma íntegra e completa para Deus, ele só é efetivo, só vai existir as duas asas que nós falamos para ele se elevar. Deus espera de nós um trabalho íntegro completo. Isso só vai estar presente quando houver ao menos o mínimo de sentimento de temor e reverência a Deus. Portanto, quando há Kabbalatol, quando há subordinação e aceitação do jugo de Deus, sem temor, isso é um serviço a Deus. Isso é um estépio, isso é quando a gente está num reservatório para continuar dirigindo, né? Ou seja, é uma forma de temor a Deus, porém não é aquilo que se chama de avodah shleimah, de um serviço íntegro, um trabalho completo. E o que Hashem espera de nós não é apenas servi-lo de qualquer forma ou com um mínimo, um trabalho completo. Um trabalho para ser completo, ele precisa não apenas de Kabbalatol, subordinação, aceitação do jugo, mas também de irá, de temor a Deus, nem que seja no nível mais básico, elementar, mesmo aquela irá, aquele temor, no nível inferior, e com isso o Alter Rebbe conclui sua explanação sobre esses níveis de temor necessários, indispensáveis, encerrando o capítulo 42.